Podemos, líder? Como é que foi o encontro lá na Alvorada? Como é que foi essa chamada do presidente Lula Não, e dos líderes? eu não tive na Alvorada. Estava no Palácio, estava conversando, tendo uma reunião do líder do governo, com a ministra SRI. Né? Essa CPI, o governo não tem nada a esconder. Quem começou essa apuração foi o governo. Hoje houve um problema de articulação política, claramente. O governo tem que reorganizar. Vai ter maioria na comissão, mas o fundo... Peraí, pessoal. Cidade fez. Como é que eu falo? Pode falar, pode falar. Lá não. Bora lá, Vitória. Dá a volta lá, minha. Vai ter maioria na comissão? Sim, deixa eu te contar. Baixa o microfone. Clareza, houve algum problema de mobilização da base. Houve alguma subestimação. Tá lá, tem um líder do governo no Congresso, os membros da CPI estão fazendo reuniões, estão conversando com a ministra, vai ter toda uma discussão. Né? Acho que a base do governo foi surpreendida porque tinha que ter mobilizado mais. Isso é um fato. Que teve problemas, teve problemas. Ponto 2. Dá para montar uma maioria ali para conduzir os trabalhos com estabilidade. A gente tem que trabalhar para isso. Ponto 3. O governo não tem nenhuma preocupação com a CPI. A apuração está acontecendo. Quem decidiu abrir esse caso foi o governo federal. Foi a Controladoria Geral da União. A Polícia Federal está à frente desse processo. E vai trazer. A posição do governo é que tudo tem que ser revelado. O governo já fez o ressarcimento. Então nós temos muita tranquilidade de reorganizar o jogo para pensar nos próximos passos e ter maioria. É claro que teve coisas que atrapalharam. Né? Eu não acho que é correto, quando tem falta dos titulares, os suplentes utilizarem como critério o critério de uma chapa única aqui que houve na Câmara, e os 3 suplentes primeiro foram do PL. Isso, para mim, fere de alguma forma a proporcionalidade. Porque, veja bem, se falta um do nosso lado, se falta um da base do governo, por que tem que entrar o do PL primeiro? Então, esse foi um problema objetivo. Se não tivesse acontecido esse problema, aí tem que ter um estudo à luz do regimento, eu não tenho dúvida de dizer que o governo ganharia a votação. Mas houve algum tipo de cochilo, isso aqui é inconteste, então é hora de olhar para frente, reorganizar o jogo, nós não temos medo da CPI, pelo contrário, a gente está abrindo toda a investigação e quer que as coisas sejam transparentes. Líder, como foi a reunião com a ministra Gleisi? O que ela falou para vocês, a ministra Gleisi, agora nessa reunião? Ela deve falar daqui a pouco sobre isso. Eu acho que tem um sentimento um pouco geral de que houve algum problema na mobilização da nossa base. Houve alguma surpresa. Isso aqui é um fato. Isso aqui ninguém vai contra um fato. O governo, claro que fez a cobrança. Todo mundo tem que estar mais ligado, os líderes têm que estar mais ligados. Tem que ter uma articulação Senado e Câmara mais forte. E esse episódio também, da lista de suplentes, alterou um pouco. Ninguém está desesperado com isso. Ninguém tem medo dessa CPI. Pelo contrário, eu vou dizer uma coisa a você, se tem uma investigação bem feita, sendo feita, é essa por parte da Polícia Federal. E nós também já estamos adiantando muito a questão do ressarcimento, vocês sabem o que está acontecendo. Então não há nenhum grande temor. Se a oposição acha que com aí vai fazer nós não temos essa preocupação. Estamos satisfeitos com a situação do país, a inflação de alimentos está caindo, novas pesquisas com Lula, o dólar está caindo, vamos votar a isenção do imposto de renda, a urgência de isenção do imposto de renda, vamos votar hoje contra essa turma, a adultização, essa questão que tem que ter regulação das Big Tech, vamos votar contra o PL, estamos numa ofensiva política e não é esse percalço, esse problema que houve que vai nos colocar, tirar desse rumo. Esse controle do colegiado, se os 2 principais cargos, agora que até então tinham um acordo ali um lado mais para o governo, agora são do lado oposto, mais... Olha, colocando maioria na comissão. O presidente dialoga também com o governo. O presidente dialoga, tem maioria na composição. Hoje ficou claro que se fossem os votos dos titulares, o governo ganharia. E o governo foi prejudicado por uma leitura do regimento que colocaram como suplente os 3 primeiros. Eu não considero isso certo. Mas o governo também tem que ter uma coisa de proporcionalidade. Não, o governo, eu já admiti aqui que todo mundo do governo admite que houve uma subestimação. Podia ter tido uma mobilização melhor, mais atenção, então houve um erro.
Mas é perder um jogo, não é perder o E campeonato. quais são os próximos passos para tentar retomar esse campeonato, então? Organizar a maioria na comissão, conversar um a um com cada deputado, fazer um plano de trabalho coerente com uma investigação. Fazer um plano de trabalho coerente com investigação isenta, que a gente não quer que esse pessoal faça e não vai admitir, é a partidarização do processo político como todo. Porque isso desmoraliza a CPMI. A Polícia Federal está fazendo uma investigação isenta. Esse pessoal, se não tiver cuidado, eles desmoralizam a CPI nessa briga enlouquecida deles contra o governo, ia salvar Bolsonaro do julgamento, vai entrar tudo. Então, a preocupação com a CPMI é que ela não vire circo. Daqui a pouco ela vai ser usada como moeda para tentar livrar o julgamento. Então, a gente não quer isso. CPMI, os senadores e deputados têm que ter responsabilidade. É comissão de investigação. Investigação se faz com isenção, não com disputa política A partidária. ministra Gleisi está vindo para cá agora? E ela vai falar. Ela ia acompanhar o Alckmin. Eu acho que é capaz de ela vir e vai falar para vocês. Ela vai dizer mais ou menos isso que todo mundo disse. Não dá para ninguém dizer que não houve algum tipo de erro, de falta de preparação. Isso é Que é a subestimação, deputado? Aí eu não sei te explicar. Eu não sou do Congresso, não faço parte do Congresso, mas entre eles todos, claramente hoje, o governo foi surpreendido por duas coisas. Deputados que estavam lá, que são nossos, o deputado Mário Hering, que fez uma cirurgia, o deputado do PMDB, o deputado do Podemos, que faltaram. E houve essa surpresa dessa questão do voto dos suplentes. Que O eu... cenário que os líderes tinham falado era que seria a vitória do governo. Eles não tinham mapeado essa Nós possibilidade. tínhamos voto para a vitória do governo. Essas ausências e a substituição por suplentes do PL, eu volto a dizer, tem que olhar isso no regimento. Mas na minha avaliação, não é correto. Falta alguém do governo, tinha que entrar quem? Um suplente do governo. PT não faltou ninguém, mas se faltasse alguém do PT, devia entrar quem? Alguém do PT. Não faz sentido ser do PL. Essa é uma discussão que tem que ser feita, tá bom? Obrigada, líder. Imagina.